saudações, pessoal. Hoje eu estou aqui depois de muito tempo de tentativa. Aliás, a gente já tenta gravar desde antes da pandemia. Ela que é professora, diretora, mestre em educação. Professora Tati Santana, finalmente ter você com a gente. Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, que prazer, que bom revê-lo, que bom estar aqui com você. Tá tudo certo e estamos aí voltando com tudo agora. Obrigado por ter aceitado esse convite. Conversar com você sempre é muito gostoso, sempre é muito bom. Dessa vez vai ser filmado, né? Depois, a gente já teve muitas discussões pedagógicas, né? Então agora vai ser filmado e inclusive com um assunto que é muito delicado, porque nós temos alguns professores que são a favor, outros professores que ainda insistem em se manter na tradicionalidade, insistem em se manter naquelas aulas um pouco mais antigas. E nós vamos falar então sobre no que culmina essas aulas, que são as avaliações. Sim. É um assunto perigoso e aí por isso acho que... Polêmico. E por isso você foi escolhida. E você fala Obrigada. muito bem e eu gosto muito de ouvir você sempre. Que bom, obrigada. Para você, esses métodos avaliativos de hoje, os do passado, como é que está na sua escola? O que você utiliza? O que você é a favor? O que você é contra? Conta pra gente. Falar de avaliação é muito polêmico porque vai muito da particularidade das escolas. Mas nós precisamos hoje rever muito e nos atentar para o perfil do nosso aluno de hoje, contemporâneo, pós-pandêmico, né? É o aluno que precisa de um olhar muito atento, é um aluno que precisa fugir do conservadorismo muitas vezes, para que nós possamos fazer uma identificação da fase em que eles estão. Então, hoje, nós não podemos relacionar, estudar sobre adolescência, por exemplo, e delegar uma regra para todos e achar que todos vão conseguir retomar naquela mesma firmeza que existia na nossa geração, por exemplo. Hoje nós estudamos as juventudes, as adolescências. Então, você falar de um aluno é especificamente entender o processo avaliativo dele. Por isso que é muito significativo falar sobre avaliação, porque hoje, falando de avaliação, na verdade, falamos hoje porque estamos colocando em prática hoje, muito mais pós-pandêmico, nesse período pós-pandêmico. Mas é importante ressaltar que os instrumentos precisam ser criados e colocados em prática para que esse aluno consiga ser avaliado nas suas diferentes habilidades. Então, por que ele precisa ser avaliado nas diferentes habilidades? Porque eu não tenho um aluno como o outro. Eu não tenho um aluno igual ao outro. Eu tenho um aluno hoje com diferentes perfis. Então, como hoje nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando com indicadores. Então, eu preciso colocar numa avaliação o que me indica, por que eu quero que ele realmente domine aquele conteúdo. Ou aquela questão, ela é abrangente a que ponto? Por que eu quero? O que isso leva para a vida? Então, a gente precisa, esses indicadores nos fortalecem enquanto educadores, ou seja, cada vez mais nós podemos entrar num ponto, não devemos entrar num ponto relacionado às políticas educacionais, porque nós precisamos ir mudando devagar, porque o nosso adulto precisa entender que durante a fase que eles estiveram na educação básica, tudo que foi aprendido na educação básica teve muito valor. Sim. E teve significância para a fase adulta. Então, isso nós temos que mudar aos poucos. E cada vez mais as avaliações são os nossos objetos de mais força. Eu acho interessante isso, porque a partir do momento que a gente começa a avaliar por habilidades, a gente vê que o motivo do texto existe. E não é simplesmente um texto para que a gente faça um exercício, né? Por exemplo, a gente ficou muito tempo ouvindo aquela música do Vinícius, era uma casa muito engraçada. E a gente não sabia nem que casa era essa, não sabia nem do que o texto estava falando, porque a gente tinha que circular os dígrafos, né? Então, a partir do momento que a gente está falando sobre habilidades, a gente pode usar textos tanto do livro que o aluno adota, ou então da própria realidade do aluno, sabe? Trazer a realidade do aluno para dentro da sala de aula eu acho incrível. Uma coisa que eu nunca concordei quando eu como aluno, é justamente com o tipo de, não vou nem falar avaliação, vou falar prova, que na ASCAP falava muito prova. Digamos ali que eu tirei 7. É uma nota que não é ruim, e aí o professor simplesmente passa. Por quê? Porque eu tirei 7. Mas e aquele 3?
será que aquele 3 faria falta para mim lá na frente? Não como nota, mas como matéria, né? E aí o que acontece? O professor corrige a prova e vai para outro assunto. Acabou. Não interessa se você aprendeu ou não, o assunto muda. Eu acho isso muito difícil, né? Na verdade, a transição, a mudança, ela precisa estar inserida no processo educacional. Não é só no professor, não é só no aluno e nem é só na escola. É no todo, é na comunidade educativa. Que a comunidade educativa a gente abrange, a gente coloca a família também conosco. Então, a família, a escola, o aluno e o professor e todo o processo, aí sim a gente consegue caminhar. Por quê? Porque quando você, numa avaliação, naquela época, uma prova valendo 10, você tira 7, sobraram os 3. Como é que era o nosso retorno? Qual era o retorno do professor conosco? Não existia retorno. Para que serve a prova final? Então o que ficou muito forte? Esses 3, que era aquele conteúdo que não abríamos o leque para aquele aluno entender, porque muitas vezes esse aluno não tem maturidade de abrir a prova e olhar, nossa, eu errei isso, eu errei aquilo, eles não trazem essa maturidade. Então é importante que a gente fortaleça que aqueles 3 pontos foi um conteúdo que realmente não foi internalizado e que pode fazer falta no futuro. E não é simplesmente uma nota, porque a nota, na verdade, para o aluno é uma abstração. Isso. Ele vai, eu preciso tirar 10, o que significa esse 10? Isso. Então esse contexto, ele é importante porque a gente precisa entender que essa transição, essa novidade, essa contemporaneidade, essa postura precisa partir do professor. Uma outra luta minha enquanto gestora é justamente considerar que a recuperação não pode ser punitiva. A recuperação, aqui na escola, a gente tenta colocar como um momento de reaprendizagem. Ou seja, eu não consegui aprender, eu não preciso chorar, eu não preciso espernear, eu não preciso ter medo. Eu não consegui e a escola me oportuniza e a família em apoio para que o aluno realmente reveja tudo que não foi considerado e compreendido para que realmente não existam as perdas. Quando você fala família em apoio, desculpa te cortar, tem que ser muito bem conversado, porque a família é a primeira que pune. Isso, é a primeira que pune e é a primeira que pune hoje a criança, o jovem e a escola. Por exemplo, nas semanas de avaliações de matemática são as semanas mais tenebrosas que nós temos na escola. Por quê? Aí eu estou fazendo um relato dos dias de hoje. Nos dias de hoje, eu tenho um aluno de 9º ano que ele tem maturidade cognitiva de um aluno de 7º. Eu acho importante você falar isso como gestora, porque às vezes o professor até tem essa ideia e ele é barrado na gestão. Muitas vezes. Mas aí no seu caso você é que incentiva esse tipo de coisa. Quando você cita a melodia de Vinícius, eu comparo ao que nós estamos vivendo hoje dentro das escolas. Você tem uma educação, um processo educacional em evolução, mas você tem escolas grandiosas sendo reformadas, colocando as carteiras enfileiradas e as paredes ainda com aquele concreto maciço. Isso é a nossa realidade? Essa é a nossa realidade brasileira. Mas a gente precisa trabalhar ao contrário e contra essa velocidade. As estruturas físicas podem permanecer, mas nós precisamos ser a mudança. Mesmo porque quem faz a escola não é a estrutura, são as crianças, são os professores. Porque as carteiras enfileiradas eu posso colocar em duplas, em trios, em círculos. Isso não me engessa. O que me engessa é aquilo que realmente eu não consigo internalizar para a mudança. E o que a gente precisa é trabalhar com o professor, principalmente com aquele professor que vem de uma rotina de 30 anos, numa mesma organização, de 20 anos, de 10 anos. Nós estamos vendo aí alunos novos, professores novos nas escolas, mas com dificuldade de inserir uma outra política que tenha o olhar atento ao protagonista da escola, que é o aluno. Eu acho interessante porque é o seguinte, você citou a questão das cadeiras, tal, mesmo meio que ainda no Fordismo, né? Mas a gente vê que o tempo passa,
as coisas vão mudando. Eu não posso nem dizer que o que a gente tem hoje é o ideal de avaliação, os métodos avaliativos de hoje são perfeitos. Acho que não são, mas e vão evoluir. Mas se a gente ficar parado naquele sempre, né, acaba que não vai mudar nunca. E o que nós precisamos levar em consideração? O processo, eu não posso criticar o passado. O passado, ele embasa o que nós estamos caminhando para o hoje e nós vamos caminhar para o futuro. Então, nós vivemos lá atrás um processo porque a cultura nos colocava naquela circunstância. Hoje nós estamos caminhando para uma evolução e a educação, ela caminhou. Na verdade, a pandemia acelerou o processo. Acelerou, porque nós viveríamos essa transição daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Então, o que foi feito? A pandemia, esse tempo pandêmico, ele acelera o processo. Que para nós, enquanto gestores, para o professor, que precisou olhar muito mais para os olhos do aluno e dizer, eu estou aqui por você. O protagonista hoje, eu não posso ficar 40 minutos, 50 minutos, só enquanto professora, só falando. Eu preciso trabalhar como troca. Hoje nós temos aí pesquisas, estudiosos revendo muitas teorias de que a aprendizagem está na troca, na relação, na forma como o coletivismo colabora para que as pessoas aprendam cada vez mais e de diferentes formas. Então, o professor tem que ver que mais importante do que o jeito que ele ensina é o jeito que o aluno aprende. Né? Justamente. E não tem um jeito. Por isso que nós estamos sempre no plural. Os alunos estão aprendendo como? Nas diversas formas que eu, enquanto professor, estou ali para ensinar. Quando a BNCC veio e realmente teve que colocar em prática de cima para baixo, eu acho que, eu não vou nem dizer que assustou, eu vou dizer que emergiram alguns professores que falaram assim, eu não concordo com isso, eu não gosto disso, não sei o quê. E a gente ouviu esses professores o porquê que não gostava. E a maioria das vezes é justamente porque, primeiro, ia mudar. E ele não quer mudar. Eu não vou dizer que todos os professores são assim, de jeito nenhum. Eu acho que o professor que é professor, que é do ramo, ele acompanha e ele muda, ele vê o jeito que ele fez. Não deu certo, ele faz de outro jeito. Sim. A recuperação tinha que ser assim, mais ou menos. Né? Eu fiz assim, o aluno não entendeu, eu vou fazer de uma outra forma para ver se ele entende. Mas aí quando fala mudança, eu acho que, acende uma coisa no professor, né? A mudança, ela realmente nos tira da zona de conforto, né? E por quanto tempo nós estamos trabalhando da mesma forma? E o que nós precisamos pensar é que aquilo que vivemos para trás de março de 2020 não caminha mais, não funciona nos dias de hoje, porque a mentalidade, a maturidade deste aluno, desta criança, deste jovem é outra. Então eles estavam distantes parcialmente da tecnologia, hoje eles estão inseridos nela. Então nós fomos forçados a fazer com que a tecnologia educacional estivesse conosco nas diferentes formas. E a gente fala de tecnologia educacional, não é falar unicamente do uso do celular, do iPhone, do Samsung, não é nada disso. Eu vejo a tecnologia durante as aulas, a tecnologia, como é que eu trago novo para a minha sala de aula. E o quanto que ela ajudou na parte de avaliação, porque hoje a gente vê ferramentas, a Iônica, por exemplo, o que ela faz? Ela pega a nota do aluno, vê a habilidade que está sendo desenvolvida ali e mostra para você um relatório, isso em menos de um segundo. Ela faz isso rápido, manda para você, dizendo onde que está a dificuldade do aluno, em que você pode ajudar aquele aluno. Eu acho isso muito importante, que isso ajuda o professor. A gente falava sobre isso muito antes da pandemia e o professor não ouvia. Aí com a pandemia realmente deu um acelerado. Todo mundo saiu correndo atrás. As plataformas como essa, elas justificam aquele 3, o 7 que você acertou e o 3. Onde é que está o 3 que você errou? É justamente um olhar ao aluno específico. É aquilo que você vai parar e reavaliar, às vezes até a condução das aulas. Porque se eu tenho 100% dos meus alunos errando só aquele componente, errando só aqueles instrumentos, eu preciso encontrar um outro modelo, uma outra forma que realmente vai levar ao melhor entendimento. É bom que essa ferramenta ajuda você a ver não só onde é que está o problema do aluno, mas da turma, como você falou. E se o problema sou eu vou mudar um pouquinho, né? Sim. Vocês recebem alunos de todas as formas.
E como é que a gente consegue fazer uma avaliação? Eu acho que falar uma avaliação acho que é até um pouco mais difícil. Como é que a gente consegue contemplar todos esses nossos alunos de uma sala só? Existe uma avaliação padrão para isso, alguma coisa assim? É importante nós ressaltarmos esse assunto porque é o início do processo. Lucchesi, que é um estudioso lá atrás, aí às vezes a gente fica citando os teóricos e as pessoas pensam, nossa, como eles são evoluídos, né? Porque já estudaram na pandemia. Não, isso em 2005 Lucchesi já dizia que a avaliação é o processo, é o diagnóstico da situação da aprendizagem. Ou seja, eu preciso parar e pensar nas diferentes avaliações e no seu processo, como é que o aluno retoma isso. E o que o aluno, quando chega, é importante que seja feita uma diagnose, uma avaliação diagnóstica para que eu consiga nivelar. Essa avaliação diagnóstica, ela foge do tradicionalismo. Eu não preciso de uma folha, das questões. Eu posso criar diferentes instrumentos, às vezes um bate-papo, às vezes uma apresentação, às vezes uma carta, às vezes um gênero diferente. Eu posso trabalhar vários instrumentos que eu vou considerar o peso de uma diagnose. Então, a diagnóstica, a avaliação diagnóstica, ela tem o poder de realmente confrontar comigo, com o professor. Eu preciso me respaldar porque esta turma é totalmente homogênea, que isso é raro, principalmente agora na pós-pandemia, mas que nós consideramos que é uma turma heterogênea e eu preciso muito mais gás e encantamento para que eu consiga que o meu componente curricular seja entregue. E o professor precisa de uma sensibilidade para fazer isso, né? Para a gente fugir um pouco daquela prova bimestral, prova de não sei o que lá. E uma seriedade na organização. Eu preciso falar com você, Rafael, pai, e falar do seu filho. Eu preciso saber falar sobre. E a gente sente muito isso. Às vezes eu falo superficialmente. Eu falo que o seu filho é tímido, eu falo que ele é engraçado, eu falo que eu não tenho essas responsabilidades sobre a criança. E porque essas características os pais já sabem. Eu preciso saber qual é o papel dele enquanto aluno no processo da aprendizagem. Então, como ele está aprendendo naquele conteúdo, naquelas expressões, naquelas orações subordinadas, no processo, no ciclo do letramento, como eles estão. Porque falar que ele é tímido, falar que ele é arteiro, a gente já sabe. Nós já sabemos. Isso não é novidade para o pai. Agora, claro que eu posso colocar o que essas atitudes refletem no processo. Aí sim, aí eu consigo linkar. Mas eu reuni com o pai para falar que ele é muito bonitinho, ele é engraçadinho, isso já ficou para trás. Mesmo porque eu acho que uma pergunta que o professor precisa ter ciência da resposta é quando o aluno pergunta assim, para que eu estou aprendendo isso? Então, quando o professor fala assim, você está aprendendo isso para passar no vestibular, para passar no Enem, não cabe mais esse tipo de resposta, né? Então, o porquê que eu estou aprendendo é justamente qual é a habilidade que eu estou desenvolvendo ali, né? O aluno estava na frente do professor nesse caso. E aí é o olhar que eu preciso ter para as minhas responsabilidades. Não é de hoje. O professor sempre teve responsabilidades de correção, é uma organização que a gente carrega no nosso colo e que fica dentro de casa. Então eu levo da escola para casa, isso sempre foi assim e não pode ser diferente, porque eu preciso também de um momento em que eu vou pensar nos meus alunos, na minha sala de aula, nas minhas ideias. Ser professora é estar aqui hoje pensando, eu posso pegar esse cardápio aqui e colocar na minha avaliação, porque eu posso cobrar questões do letramento, ligadas ao letramento, eu posso colocar esse coração aqui que vai mostrar a minha sensibilidade com aquela criança. Eu sou muito grato por você fazer parte da minha rede pedagógica. Obrigado pelo convite. E uma coisa que a gente tem aqui nesse programa, a gente está terminando agora de um jeito diferente. Para quem você ofereceria um café para conversar com a gente aqui no programa? Professor José Carlos Libânio. Por que professor José Carlos Libânio? Professor goiano, professor nosso.
reconhecido mundialmente, Sim. avô da nossa escola. E assim, eu não tenho que conhecer as nossas pérolas fora de Goiás, eu tenho que reconhecê-los vivos e aqui. Então, eu vejo que é um estudioso, uma pessoa à frente do nosso tempo, que estudou e trouxe questões ligadas a avaliações que até hoje nós não conseguimos colocar tudo isso em prática, porque são questões que ele já observou como seria a nossa criança, o nosso jovem lá atrás. Então, é uma pessoa que eu tenho extrema admiração e que realmente acrescenta muito aos meus estudos. Sempre um prazer saber você novamente. Obrigada. Até. Beijos.